gente pensa em internet, né, uma das coisas que vem à nossa cabeça é a ideia de liberdade, de poder falar o que bem entende, de poder falar com todo mundo, de acessar muita gente. Mas será que as coisas funcionam assim? Será que a internet é realmente esse lugar tão democrático? Como é que funciona a internet para o engajamento político e democrático? Hoje eu quero debater com vocês algumas das coisas que eu li no livro Democracia Conectada, do Eduardo Magrani. Vou deixar aqui. Esse livro ele está disponível na Biblioteca Digital da Fundação Getúlio Vargas, então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem também quiser baixar e ler a obra. Mas o que é essa tal de democracia digital, que também é chamada de cyberdemocracia? É basicamente o engajamento do cidadão através de meios eletrônicos e tudo mais que facilitem esse relacionamento, que facilitem o debate entre as pessoas. O acesso à internet já é entendido pela ONU como um direito universal. Então a gente tem, por exemplo, o Marco Civil da Internet no Brasil, que é de 2014, que diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Em 2011, teve a Lei de Acesso à Informação, que teve uma série de dispositivos, uma série de coisas nessa lei, que botou a internet como principal meio para o acesso do cidadão a informações públicas. O autor do livro, ele traz a ideia de democracia vinda do teórico Habermas, né, Jürgen Habermas, que é basicamente a ideia de que todos os cidadãos que são influenciados por determinada lei, eles devem estar envolvidos no debate para aquela lei e devem ser capacitados para participar desse debate, e não excluídos. E ele ainda afirma que, embora o sistema representativo seja importante numa sociedade de massas, né, você votar em pessoas que te representem, o processo de tomada de decisões precisa de debate contínuo e aberto na esfera pública. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. A internet tem realmente, assim, quando a gente pensa na teoria, parece ser o lugar ideal para juntar todos os cidadãos e juntos conversarmos, debatermos sobre as leis que nos afetam. Mas será que é assim mesmo? Existem diversos fatores que ainda impedem essa participação plena dos cidadãos no meio digital de uma forma política. Por exemplo, distribuição desigual dos acessos. Então a gente tem gente que nem tem internet, né, nem tem acesso à internet. E dentre as pessoas que têm acesso, a gente tem variados níveis, né? Tem gente que tem uma conexão banda larga em casa maravilhosa. Tem gente que só tem o 3G, só tem o celular, o 3G do celular, o pacote de dados acaba rápido. Então você tem uma variação muito grande de possibilidade de acesso à internet. Outra forma que prejudica, né, essa participação do cidadão na internet, essa participação mais política, é a estrutura altamente fragmentada dos canais. A internet, exatamente por ser um lugar que tem muitas informações e muitas possibilidades de informação e de acesso, você tem muita informação, exatamente. E aí como que você escolhe qual que é mais confiável, qual que não é? Tá tudo muito fragmentado, né? Antes a gente tinha televisão ou jornais, algumas coisas mais claras, né, de onde a gente ia buscar informação. Hoje tá tudo muito fragmentado e aí fica difícil entender o que vale, o que não vale, o que é interessante, o que não é, o que é importante a gente saber, o que não é, onde a gente vai buscar efetivamente a informação. Outros pontos importantes também que dificultam esse acesso à participação cidadã na internet, eu vou explicar mais detalhadamente pra frente, que é a polarização do discurso e uma crescente apropriação do espaço online pela lógica do poder estatal e do capital dos mercados. O livro cita diversas formas de mobilizações online que deram certo, de manifestações e ativismos que foram criados na internet, coisas que se mobilizaram na internet que deram certo, outras que não deram tão certo, mas eu vou focar aqui em algumas questões que me chamaram mais atenção. O livro ele tem uma pesquisa bem extensa, mas eu vou focar em algumas questões que me chamaram mais atenção, que parecem quase uma previsão, né? Porque esse livro foi escrito pouco depois das manifestações de 2013, então tem algumas ideias de como a internet era usada e poderia ser usada e algumas coisas muito preocupantes que poderiam acontecer. Vamos ver. Primeiro é importante deixar claro um conceito de Habermas, que é o autor assim usado como guia no livro e que também vai guiar a gente daqui pra frente. Segundo Habermas, para a deliberação democrática ocorrer, há pelo menos 4 condições. Essas condições, caracterizadoras de uma situação ideal de fala, estão atreladas basicamente à necessidade de se garantirem as melhores condições de deliberação e a preocupação com a forma como se organiza o processo de debate. São elas: cada pessoa precisa estar hábil a expressar suas próprias ideias abertamente e criticar a dos outros. A associação dos conceitos de força e poder com status social precisa ser eliminada. Argumentos baseados no apelo à tradição ou dogma precisam ser expostos. E a verdade é alcançada por meio da busca ao consenso. Sabido isso,
vamos em frente. Existe uma corrente de teóricos que eles são conhecidos como sendo do cyberpessimismo ou são os cybercéticos. Eles olham, exatamente como o nome diz, com uma certa dose de ceticismo para essas coisas incríveis e maravilhosas que são ditas sobre a atuação democrática da internet. O autor Tim Wu diz que já houve outras mídias abertas com grande potencial, mas que em algum momento elas foram regimentadas e foram engolidas pelos mercados. Agora pensem comigo. Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp e todas as redes sociais, elas são empresas privadas, empresas que têm interesses próprios. Atrás de uma aparente liberdade de fala, e a gente pode falar o que a gente quiser, existem empresas que, por exemplo, limitam cada vez mais quem vai ver aquilo que a gente posta. Com isso que a gente pode chamar de sobrecarga de informação, que é uma coisa que está acontecendo hoje em dia, a gente tende a se prender a conteúdos que nos agradam mais ou que conversam mais com a gente. E os algoritmos, eles entendem isso e mostram cada vez menos conteúdos que sejam diferentes disso que a gente já está acostumado a ver. Então a gente se prende ali no nosso mundo, né? Existe por trás dessa ideia paternalista, né? Uma ideia quase de, ô meu filho, meu querido filho, eu vou te mostrar o que você quer ver, o que você merece ver, o que é bom pra você. Por trás dessa ideia existe uma grande empresa que inclusive está monitorando os nossos gostos e as nossas vontades e tá sabendo em qual caixinha encaixa a gente, sabe? E a gente fica preso cada vez mais na bolha. E se para uma democracia é necessário que todos os lados sejam ouvidos, será que esse mundo que a gente entra nas redes sociais, em que a gente escuta vozes que são semelhantes às nossas, será que isso é democrático? E é importante também dizer que muitas vezes não é exatamente por escolha nossa que a gente só vê as coisas que têm a ver com a gente. Porque você pode curtir diversos tipos de canais e pode curtir diversas páginas ou seguir diversos canais, mas as redes sociais, elas vão mostrar pra você aquilo que você interage mais. Então, por mais que você tenha escolhido curtir várias páginas, por exemplo, para poder ter acesso a todo esse tipo de informação variada, para você saber o que está acontecendo em todos os lados e saber dialogar numa verdadeira ideia democrática, segundo os conceitos que a gente vem debatendo aqui, a rede social, ela te limita e você não tem acesso às coisas que você mesmo curtiu por muitas vezes. E a gente acaba entrando no conceito que eles tratam aqui nesse livro como filtro bolha. E pode-se dizer que a chamada filter bubble, né, que é como eles chamam, e seu caráter paternalista, pode implicar em restrições a direitos e garantias fundamentais, à autonomia dos indivíduos e à liberdade de expressão, sendo prejudicial de forma geral para o debate na esfera pública conectada. E essa filtragem, ela aumenta ainda mais a ideia de polarização, que é muito mais forte agora do que há uns 5 anos, quando esse livro foi escrito. Porque muitas vezes a gente acha que os nossos argumentos estão sendo super ouvidos online, tem um público super amplo ouvindo. Na verdade não é nada disso. A gente tá falando para um eco, sabe? A gente tá ecoando ideias na cabeça de pessoas que já pensam igual a gente, porque existe essa filtragem. Isso gera uma dupla falsa impressão. Por exemplo, primeiro a gente acha que o debate ele é muito mais amplo do que ele realmente é, porque todas as pessoas na nossa rede também estão debatendo isso, então a gente acha que a amostragem do país é a mesma da nossa rede social, e não é. Pode ser um debate amplo na sua bolha, mas para o resto do país ou o resto do mundo aquilo não existe. E outro problema também que pode acontecer é gerar uma falsa sensação de consenso. Então você acha que, como muita gente está concordando, que isso é um consenso. E quando você sai da sua bolha, você percebe que não é um consenso. Pelo contrário. E isso serve para todos os lados, porque essa ideia de polarização que vem da filtragem. Então não importa em que lado você esteja, já que a gente está polarizado, a gente tem lados, não importa de que lado você esteja. Essas duas sensações, elas sempre vão vir. E um outro autor também que é citado, que é o Ivar Hartmann, ele entende que estimular a convivência e a tolerância entre desiguais é uma tarefa essencial do Estado Democrático de Direito. E garantir a comunicação entre as diferentes comunidades no cyberespaço, além de estimular a pluralidade dentro das mesmas, consiste em uma das tarefas essenciais do Estado-rede. Então, o Ivar acredita que é uma função do Estado estabelecer essas conexões e não permitir que a gente se coloque nas nossas bolhas. O que a gente vê não é isso, não é, galera? Outra coisa também que é citada. Para um Estado democrático, a fragmentação viabilizada pela rede é altamente prejudicial. A formação de comunidades saudáveis para a democracia e o convívio social não é, frise-se, espontânea. Muito pelo contrário, alguma força ou poder deve tomar medidas que estimulem a comunicação entre os desiguais e o sucesso de comunidades cumpram uma função social de valor, como a discussão de temas políticos. Esse papel cabe ao Estado.
Outro problema, como a gente disse já antes, é essa limitação do acesso à internet. E isso faz com que as pessoas que provavelmente estão no debate na internet sejam as mesmas privilegiadas que podiam estar no debate fora da internet. E mais, uma coisa que eu também achei bem interessante, além da inclusão digital, existe a necessidade de uma alfabetização digital, de que as pessoas elas possam entender o que elas estão fazendo na internet, o que significam essas ferramentas e tudo mais. Por exemplo, existe um grande acesso hoje em dia, né, uma coisa que aconteceu no Brasil muito fortemente, imagino que no resto do mundo também, uma possibilidade de acesso, um barateamento das ferramentas, né? Então você tem smartphones cada vez mais baratos, computador, tablet, tudo isso é muito mais barato. É muito difícil você achar alguém de diferentes classes sociais que não tem um smartphone. Mas, ao mesmo tempo, você não ensinou as pessoas a mexerem. Quando eu digo ensinar, não é um professor na lousa, mas algum tipo de alfabetização digital. Então, por isso que você vê pessoas que têm acesso a tudo, mas não conseguem diferenciar o que é uma notícia verdadeira do que não é, o que é uma fonte de informação válida do que não é uma fonte de informação válida. Tem gente que não abre o Facebook, por exemplo, e não consegue entender se aquilo é uma foto, se aquilo é um link para ser clicado. Isso não é um problema da pessoa, ela simplesmente não foi ensinada, ela não cresceu naquele ambiente e não foi ensinada a fazer uso dessa forma, dessas plataformas, né? Então isso também, de certa forma, afeta a democracia digital. Você simplesmente dar o acesso não significa que é uma situação democrática, porque você não deu também a possibilidade daquela pessoa usar. Além disso, quando você fala desse acesso dentro da internet, além de ser necessária uma alfabetização digital para que a pessoa aprenda a usar determinadas plataformas, existe um problema muito grande que é a tecnicização do debate. É você transformar o debate numa coisa técnica e as pessoas que são afetadas diretamente por aquele debate, da criação de leis, por exemplo, então pessoas que são afetadas por aquela lei que vai ser criada ou vai ser revogada, ou que são importantes que essas pessoas estejam naquele debate, elas não conseguem participar do debate, porque você bota num nível técnico que só pessoas mais instruídas academicamente conseguiriam participar. E isso é um outro problema, algo que complica a democratização na internet. E aí o autor fala, por conta de seus efeitos dissuasivos, a tecnicização fragmenta o potencial do debate, reduzindo o valor desse na esfera pública ao deixá-lo restrito ao número pequeno de intelectuais e especialistas no tema. O livro fala de outros pontos da participação pública na internet, mas eu decidi destacar esses que eu acho que são os que afetam mais diretamente a nossa vida hoje aqui, Brasil de 2019. Começar a entender onde está o problema, talvez a gente entender que essa democracia digital não seja assim tão democrática, pode ajudar a gente a juntos refletir e tentar entender quais são as soluções, né, pra tudo isso. Então é isso, um beijo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, né? Vamos levar esse debate pra mais pessoas, né? Esse livro me trouxe alguns pensamentos que eu não tinha, então eu sempre acho importante dividir aqui pra gente tentar entender o que é que está acontecendo. Um beijo e até o próximo vídeo.